Nós estamos hoje começando, já começamos, domingo de manhã, começamos aí uma nova série de mensagens. Nós vamos dar continuidade agora no domingo à noite. Lembrando que nós estamos, por domingo, estudando um capítulo do livro de Esther. Então, nós estudamos uma parte de manhã. Se você não acompanhou de manhã, porque não estava aqui, o culto da manhã nós não transmitimos, segunda-feira vai estar no podcast lá da igreja, nos esquemas lá da internet da igreja, segundo o Juliano, vai estar lá logo cedo, Promessa é dívida, lá a mensagem para você ouvir a primeira parte dessa mensagem. Então, a gente, nesse mês aqui que a gente vai estudar Esther, a gente vai se debruçar sobre esse tema que você deve estar vendo aí, a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular, Discípulos em uma cultura secular. Então, deixa eu retomar algumas coisas, porque, pelo que eu estou vendo, boa parte do pessoal que está agora aqui à noite não estava de manhã. E como o Juca não conseguiu colocar no podcast, você não ouviu, e eu preciso contextualizar as coisas para vocês. Mas o pessoal que estava aí de manhã, não fique triste, porque o conteúdo é novo. Então, segura a sua ansiedade aí antes de falar, vou ver sermão repetido. Não verá. Por que, então, a comunidade da diáspora? Perceba o seguinte, como cristãos nos encontramos no domingo neste ajuntamento, somos lembrados dos grandes feitos do Deus Trino na história da redenção. Então, quando nós nos encontramos aqui, nós somos lembrados e relembrados daquilo que Deus está fazendo na história do seu povo, por todas as Sagradas Escrituras, mas não só as Sagradas Escrituras, porque nós vivemos, nós experimentamos o amor, a graça, a bondade de Deus também. Então, quando nós nos encontramos aqui, diante das orações, dos textos, dos momentos de adoração, nós somos lembrados. Nosso coração, ele ganha novas cores. Por quê? Porque Deus está falando a nós. Então, quando nós nos reunimos nesse ajuntamento santo, nós lembramos dessa grande história. Mas, durante a semana, quando nós estamos na diáspora, nós nos dispersamos em nossos afazeres do cotidiano ordinário, muitos de nós perdemos a noção de como Deus pode trabalhar no ordinário da vida. Nós perdemos essa noção. Porque, ao final de contas, essa linguagem santa, esse momento de grandes expectativas do que Deus pode fazer, nós temos uma noção errada na nossa espiritualidade. Nós achamos que Deus vai atuar somente nesse momento. Que Deus fará algo novo somente nesse momento. E a partir de segunda-feira, Deus se recolhe no seu trono e espera o próximo domingo. Mas isso não representa o quê? As verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Tanto que alguns dos nossos pais na fé, eles diziam o seguinte: o cristão celebra o domingo como um dia santo, porque sendo o primeiro dia da semana, este primeiro dia santifica o quê? Os outros 6 dias. Nós nos apresentamos diante de Deus neste primeiro dia, oferecendo, por intermédio da nossa fé, este primeiro dia em adoração a Deus. E a partir desse momento, a nossa semana, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, deveria ser santificado pelos atos que nós proferimos no nosso culto aqui de adoração. Deveria ser assim. Mas o que acontece? Nós somos engolidos pela dispersão, pela diáspora. Por esse momento onde nós estamos longe, onde nós não ouvimos, onde muitas vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Sabe qual que é uma das crises daqueles que caminham na fé cristã? É que no ajuntamento santo, neste momento, onde todos nós estamos reunidos, falando e pensando sobre as mesmas coisas, nós somos lembrados dos grandes feitos de Deus na história. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos.
O Deus que ascendeu aos céus na pessoa da segunda pessoa da Trindade, na pessoa de Jesus. Esse Deus que envia o Espírito Santo à sua comunidade. Nós somos lembrados desses feitos, desses milagres, dos milagres que Deus e que Deus, por intermédio de Jesus, fez na história. Mas, na segunda-feira, nós não experimentamos diariamente, cotidianamente desses milagres. Nós não vemos o nosso mar vermelho se abrir. Muitas vezes nós nos afundamos nos nossos problemas e perdemos, então, a sabedoria, nos tornamos pragmáticos. Nós pensamos no resultado. E não importa, então, perceba, quando você se torna pragmático, não importa como você vai fazer, quais são os princípios que norteiam as suas decisões. Quando você se torna pragmático, o importante é o quê? É o resultado. O resultado tem que ser positivo. E aqui está o problema, porque você, se precisa ter resultados positivos e você não importa os princípios, você vai negociar os seus valores, você vai negar a sua fé, você vai viver como um ateu. Você vai viver como se Deus não existisse nos outros 6 dias da semana. Essa é a característica da diáspora. É na diáspora que nós temos o contato com a cultura secular. Quando nós ficamos distantes daquilo que Deus representa nas nossas vidas. E é neste momento, então, que a nossa fé, ela é testada, ela é provada. É neste momento de diáspora, de dispersão, aonde você está sozinho, aonde você precisa tomar uma decisão, mas não tem ninguém para policiar você. É ali que a sua fé é provada. É ali que você demonstra no Deus que você crê. É neste momento. É no momento que ninguém está olhando e você tem uma oportunidade. E essa oportunidade pode mudar a sua vida. Mas a oportunidade que se abre diante de você fere os princípios das Escrituras. Mas como ninguém está vendo, e como nós estamos na diáspora, longe, dispersos, afinal de contas, Deus não vai ficar bravo. Afinal de contas, Deus ele não vai, você já deve ter passado por essa experiência, né? Você ter feito algo que feriu os princípios das Sagradas Escrituras e você esperar um anjo do juízo de Deus e esse anjo não aparecer. Você fala, agora Deus vai ficar bravo comigo e simplesmente nada acontecer. Perceberam? É neste momento que a nossa fé é testada. É neste momento que a fé deveria nas nossas vidas se tornar algo palpável, visível, inflexível. Então nós somos tomados, nós como comunidade da diáspora, estamos envoltos de uma cultura secular. E a pergunta é, o que é cultura secular? Então eu vou pegar um pensador secular para entender o que é essa cultura secular, da forma como eles classificam a cultura. E Charles Taylor, no seu livro A Secular Age, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar 3 definições do que deveria ser uma cultura secular. A primeira definição afirma que sociedade secular é aquela que o governo e as principais instituições sociais não estão atrelados a uma religião. A vida e os poderes políticos são compartilhados de modo igualitário entre crentes e não crentes. Ou seja, é aquilo que nós conhecemos na nossa república como Estado laico. E, de certa forma, isso é uma invenção protestante, uma separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Porque na visão protestante das coisas, a igreja não se mistura com o governo, porque a igreja precisa manter a sua vocação profética.
A sua vocação de condenar os erros da sociedade. A vocação de profetizar contra os pecados de uma cultura secular. E quando a igreja entra dentro das instituições, muitas vezes isso pode parecer benéfico, mas é uma armadilha. É uma armadilha. Quem precisa estar envolvido nas instituições, com os princípios cristãos, são os membros de uma comunidade cristã. Esses sim, esses precisam estar envolvidos, ativos, vivendo o evangelho de maneira digna, para que deem testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Mas não a comunidade de fé, não a instituição igreja. Uma outra forma da gente ver, então, o que é ser secular, a segunda definição mais comum de secular afirma que a sociedade secular é aquela que a maioria das pessoas não creem em Deus ou na existência de um domínio imaterial e transcendente. Deus não existe. Deus está distante. Ou melhor, em muitas das culturas seculares pós-modernas, a religião se tornou um lugar de princípios morais. As pessoas vêm a um ajuntamento como esse, as pessoas vêm a uma congregação, a um auditório como esse, e eles fazem o quê? Eles vêm ouvir boas mensagens para encher o seu coração de esperança. O Charles Taylor, ele vai dizer o seguinte, que isso é humanismo, ou melhor dizendo, isso é espiritualidade centrada no ser humano. Ou seja, isso é um humanismo espiritualizado. Porque o importante não é o que você está sentindo. O importante dentro da espiritualidade cristã é o que a Bíblia diz a respeito de você. É o que a Bíblia afirma quem você é. Você percebe que na nossa cultura secular, existe essa inversão das coisas, O importante é o que você pensa a respeito de Deus. O importante é o que você pensa a respeito das Sagradas Escrituras. Hoje, todo mundo tem uma opinião a respeito de Deus. Mas, se você percorre os textos bíblicos, se você percorre as Sagradas Escrituras, você vai perceber o seguinte, que Deus ele não está nem aí para a sua opinião. Já percebeu isso? Que o mais importante não é o quanto você conhece a Deus, mas o mais importante nas Sagradas Escrituras, é o quanto Deus te conhece, como Deus te chama. Deus te chama de filho. E Ele te chama de filho porque Jesus Cristo morreu numa cruz por você. Então você não deve ser conhecido como uma criatura ou como um ser humano, mas você deve então ser conhecido como filho de Deus. Mas quem reconhece ou quem assina a sua paternidade é o próprio Deus, na pessoa do Cristo encarnado. Essa é uma das realidades que muitas vezes nós não gostamos. Mas essa mentalidade secular, ela nega isso. E uma terceira definição, e talvez a mais próxima hoje da nossa cultura pós-moderna, é essa. A terceira definição, na cultura secular, a religião é vista como algo que que se deve escolher ou construir. É de fato o pluralismo da sociedade secular e significa de verdade que, em última análise, sua religião é algo que você pode escolher construir ou abandonar. E nós vemos isso então na fragmentação dentro de uma própria pessoa a respeito da fé. A fé não é mais algo único, mas a fé agora é construída, é um mosaico, é uma colagem. Já viram colagem? Acho que eu tenho um filho de 7 anos, o Arthur, e de vez em quando ele faz trabalhos de colagem. Então ele monta uma figura com partes de outras figuras. Isso é uma colagem. E muitas vezes a fé cristã é isso. A fé cristã é de algumas pessoas, ela é uma expressão, ou melhor, não vou dizer fé cristã, mas a fé que essas pessoas carregam é uma verdadeira colagem de muitos credos, de muitas religiões.
de muitas afirmações teológicas. E muitas vezes são afirmações teológicas que se contradizem. Pela manhã eu contava uma experiência que uma vez conversando com uma jovem universitária, ela falou assim: Wellington, fica tranquilo, mas eu estou protegida de todos os lados. De todos os lados. Eu falei, mas como assim? Eu não entendi no momento, né? Porque você está conversando com a pessoa, fala, estou protegida de todos os lados. Mas eu perguntei, mas como assim você está protegida de todos os lados, minha querida? Ela falou assim, Wellington, na segunda-feira eu passo e vou a um centro espírita e tomo um passe. Na quarta-feira eu frequento o círculo de terço de oração e na sexta-feira e no domingo eu passo na sua igreja. E eu não estou fazendo uma crítica a outras matizes religiosas, a outras profissões de fé. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. O que essa menina, o que essa moça, essa universitária está fazendo? Uma verdadeira colagem da sua fé. Mas isso não só acontece com diferentes profissões de fé. Isso acontece também quando você ouve diferentes ramos do meio evangélico protestante. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não adianta você ouvir um pastor reformado no domingo e na segunda-feira você ouve os pastores do coach. Na quarta-feira você ouve o pastor pentecostal da igreja Irmãozinho de Jesus Salva Todos. E na sexta-feira você ouve um outro cara. É a mesma colagem. É a mesma colagem. E muitas vezes, meus irmãos, isso prejudica a nossa fé. Por quê? Porque essa colagem, ela não nos leva a verdadeira fé em Cristo Jesus. Não nos leva a um caminho saudável. Por quê? Porque você está fazendo uma opção por aquilo que você gosta, por aquilo que você crê. E quando nós fazemos essas opções por aquilo que eu gosto e por aquilo que eu creio, você está excluindo aquilo que a Bíblia diz que você não gosta. Percebeu? Então você pode vir hoje à noite aqui, ouvir alguma coisa que você não gosta, e daí você fala assim, não, mas olha, domingo eu fui lá na igreja presbiteriana do centro, e aquele pastor, metido a besta, falou algumas coisas que eu não gosto, que não fizeram bem para mim. Então deixa eu ouvir aqui um pastor que vai encher o meu coração. Perceberam a colagem? Essa fé está centrada em quem? Nas Sagradas Escrituras ou no seu eu? Esse é o problema. Existem muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que só fazem citações de profetas pop da nossa cultura. Ou melhor, de profetas não, de filósofos pop da nossa cultura. Tem muita igreja que ao invés de centrar a sua vida nas Sagradas Escrituras, ela ensina você sobre filosofia, sobre coach, sobre como se dar bem na vida, 3 passos, 3 ajudas, 3 tudos. Agora a minha pergunta é, se esses passos e ajudas fossem realmente efetivos, o mundo seria perfeito. Não seria? O mundo seria perfeito. Mas não são. A Bíblia me ensina a lidar com a minha pecaminosidade. A Bíblia me ensina a me lidar com os meus defeitos. A Bíblia confronta o meu coração. E é diante disso que eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a projeção no livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler hoje à noite a partir do verso de número 9. Nós lemos hoje pela manhã, do 1 ao 8, nós tiramos 2 lições e hoje nós vamos ler agora à noite a partir do verso de número 9, que diz o seguinte: Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei
Xerxes, ou Assuero, dependendo da sua tradução bíblica. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu colocar você em um contexto. Do versículos de 1 a 8 de Esther, capítulo 1, você vai ver uma grande festa sendo executada. Um banquete, 2 banquetes, na verdade. Primeiro, um grande banquete para todo o reino da Pérsia, que durou 180 dias. E depois, um banquete um pouquinho menor para a cidadela de Suzã, que durou só uma semana. Então, ao todo, são 187 dias de festa. Ou seja, é festa para mais de metro, como diz lá em Campinas. É festa para mais de metro, gente. É muita festa. E essa festa nunca acaba, né? É isso a cultura secular que nos ensina. E dentro desse contexto está inserido o começo desse texto, aonde a rainha Vasti, fazia uma outra festa dentro do palácio do rei. Então vamos lá, versículo de número 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam: Meumã, Bista, Arbona, Bigata, Abagate, Zetar e Carcas. Bons nomes para você colocar nos seus próximos filhos. Que trouxeram à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a sua coroa real. Então o rei Xerxes, ou Assuero, ele já está alegre com o vinho, felizão, porque 187 dias de festa é muita festa. E é muito vinho. Então ele já está embriagado, para dizer aqui nas palavras mais rasteiras, e ele faz uma coisa. Ele manda trazer a rainha Vasti usando a sua coroa. E isso é muito importante. Perceba, ele pede para que os sete oficiais que o serviam, né, trouxessem ela. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume do rei consultar especialistas, sempre tem especialistas, né? Como era costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei e o que se deve ser feito à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do reino. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável, perceba, na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos
do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Bom, vamos lá. Deixa eu só situar você no contexto, o que é importante você saber. É importante você saber, primeiro, uma característica marcante deste livro, de Esther, é o fato do nome de Deus não aparecer no texto. Baxter, um biblista, porém indica o nome Yahvé apareça 4 vezes de forma diacróstico. Então, Esther capítulo 1, verso 20, 5:4, 5:13 e 7:7. E sempre em momentos cruciais da história. Além disso, o nome Erié, ou seja, a tradução eu sou o que sou, aparece uma vez na forma diacróstico. Então isso é uma coisa muito importante. Nós não temos o nome de Deus no livro de Esther escrito, mas nós temos pistas, indícios. Seria mais ou menos a ideia de que Deus trabalhando nos bastidores da história do seu povo. Nos bastidores da história do seu povo. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque a segunda informação que eu vou te dar, talvez ela seja mais relevante ainda. Esther é um livro singular em vários aspectos. Em primeiro lugar, relata a história dos judeus não praticantes que preferiram desfrutar da prosperidade da Pérsia à austeridade enfrentada pelo pequeno grupo que retornara a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel em Esdras capítulo 2. Aqui tem uma das informações mais importantes quando você está lendo o livro de Esther. Quem é esse povo que fica na Pérsia? É o povo, ou melhor, é o judeu não praticante. Quem é o judeu não praticante? É o judeu que fez a colagem da sua fé. Ele olhou ali para a Pérsia, para Suzã, viu toda a prosperidade que eles já tinham assimilado, então houve uma assimilação cultural. E ao invés, no momento em que eles tiveram a oportunidade, dentro dessa história, dentro da história do Império Persa com o povo de Israel, pelo menos 2 vezes eles tiveram a oportunidade de voltar para Israel, os judeus. Mas esse pessoal de Esther, eles não quiseram ir. Eles acharam melhor ficar nesse mundo secular, nessa cultura secular. Eles acharam melhor ficar na prosperidade do reino da Pérsia, ao invés de voltar para Jerusalém. Muitas vezes nós temos a mesma atitude desse povo, desses judeus. Ao invés de nos ajuntarmos dentro daquilo que seria a coisa mais sensata a ser feita, que era voltar a Jerusalém, nós preferimos a prosperidade do mundo secular e da Pérsia. E é isso que o texto está denunciando. É isso que o texto está mostrando. Mas perceba uma coisa: um povo que vira as costas para o seu Deus, como Deus trata este povo? Como Deus trata este povo? Esse povo não quis voltar para Jerusalém. Esse povo não quis ajudar na reconstrução dos muros, não quis ajudar na reconstrução do templo, não quis ajudar na reconstrução da nação. Esse povo disse não. Disse não. Nós vamos ficar aqui. Pergunta: eles viraram as costas para Deus? Sim ou não? E como Deus, agora pensa comigo assim, se você fosse Deus, e esse povo que você ama, cuida, preserva, ajuda, livra, liberta,
promove sinais e maravilhas no meio dele. Se esse povo virasse as costas para você, você no papel, faça esse exercício, você no papel de Deus, o que você faria com esse povo? Qual seria a sua atitude para com esse povo? Você simplesmente, talvez, assim, pensando de maneira mais misericordiosa, você puniria ele. Você puniria o povo. E uma das coisas que talvez você precise pensar é que talvez nós sejamos este povo. Bom, olhando para isso, percebe-se o seguinte: Deus é o autor da história humana, mesmo que sua assinatura não apareça em todas as páginas. Deus, ele é o autor da nossa história, mesmo que nós não o vejamos. Deus é o autor da nossa história, ele continua trabalhando a favor de nós, mesmo quando eu viro as minhas costas para ele. Deus, ele continua sendo quem ele é, independente da minha resposta. Isso se baseia na fidelidade de quem Deus é e de como ele atua em favor do seu povo. Essa é a boa mensagem do Evangelho, a fidelidade e o amor de Deus a despeito da nossa infidelidade, da nossa incredulidade, da nossa forma, muitas vezes capenga, de adorá-lo e amá-lo. Ele continua sendo o autor da história humana. Ele continua sendo o autor e o consumador de toda a nossa história. Ainda, eu gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês, baseados nessa frase. Os relacionamentos seculares são baseados em controle, bajulação e poder. É isso que o texto vai me ensinar nessa noite para vocês. Os relacionamentos seculares são baseados em controle, em bajulação e em poder. Veja só o texto que nós lemos. Controle. No 7º dia, quando o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam. Não vou ler esse pessoal, porque esses nomes são muito chatos. Diz o seguinte, verso 11. Que trouxerem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ela queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dele, pois ela era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem, perceba, a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Mulheres, se vocês fossem tratadas como o verso 11 mostra que o rei Xerxes tratou a rainha Vasti, como que vocês ficariam? O rei manda trazer a rainha para ela ser exibida para os nobres e para toda a população ali que estava naquela grande festa. Ela foi tratada como objeto, não foi? Agora perceba uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam. Que trouxessem à presença a rainha Vasti, usando o quê? A coroa real. Alguns comentaristas, não se assustem com o que eu vou dizer, mas alguns comentaristas dizem, era só a coroa real. Ela viesse usando somente a coroa real. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Por isso a indignação de Vasti nos versos posteriores. Por isso a indignação dela. Por que ela não se curva? Por que ela se rebela contra o rei? Por causa da indignação.
Agora, o que o rei queria? Controlar a vida da rainha. Perceba uma coisa. O controle transforma seres criados à imagem e semelhança de Deus em meros objetos para o seu uso. Transforma seres. Qual que é o grande pecado de Xerxes aqui? É que apesar de Xerxes não reconhecer o que a Bíblia diz a respeito dos seres humanos, isso não muda em absolutamente nada. Então, se você não reconhece algum princípio bíblico, ou se você não concorda com algum princípio bíblico, isso não muda absolutamente nada. Esse princípio continua sendo verdadeiro e real. Apesar de Xerxes não reconhecer isso, todo ser humano não é propriedade de ninguém. Todo ser humano é feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Por mesmo caído, mesmo que sofreu a queda, nós continuamos tendo na nossa vida a marca, aquilo que os teólogos vão chamar da imago Dei, a imagem de Deus está presente na humanidade de cada pessoa. Então essas pessoas não podem ser transformadas em mero objetos de uso ou de prazer de ninguém. E o que Xerxes faz aqui? Xerxes transforma a sua esposa em um objeto. Essa é a cultura secular, meus irmãos. Essa é a cultura que conspira contra a palavra de Deus e contra os ensinamentos das Escrituras. Por quê? Porque ela desfigura o ser humano. Ela retira do ser humano um dos maiores bens que nós temos, que é a imagem e a semelhança com Deus, o nosso Criador. Essa cultura nos nega isso. É isso que acontece aqui. Essa é a cultura. Quando homens usam mulheres, quando mulheres muitas vezes usam a sua beleza para manipular homens, e outras tantas formas de usarmos as pessoas, de nos aproximarmos de alguém, de nos relacionarmos com alguém pelo benefício que essa pessoa pode trazer para mim. Veja que absurdo é isso. Por que você se relaciona com quem você se relaciona? E muitas vezes os nossos relacionamentos estão embasados nessa premissa. Eu me relaciono com algumas pessoas porque essas pessoas podem trazer benefícios para mim. Elas podem me angariar a coisas boas. E às vezes, no meu íntimo, eu nem suporto essa pessoa, mas eu tolero ela. Por quê? Porque o benefício é maior. Percebe a desconfiguração do ser humano. Mas a gente faz isso. Sabe por quê? Porque é melhor, porque é mais fácil, porque é pragmático. Então, meus irmãos, contra o controle, sirva as pessoas. Contra o controle, sirva as pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, diz o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Percebe agora, se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Contra essa vontade de dominar as pessoas, de controlar as pessoas, de usar as pessoas, sirva as pessoas. Se torne alguém que serve as pessoas. Sirva. Porque, afinal de contas, Jesus vai nos ensinar no Evangelho que o maior no reino de Deus não é aquele que comanda, não é aquele que controla, mas é aquele que serve. É aquele que serve.
É aquele que se entrega. É aquele que, ao invés de querer mandar, ele dá o exemplo, ele busca servir as pessoas. Essa é a realidade e é o que Pedro está dizendo aqui. Sirva. Contra o controle, sirva. Ainda, perceba o seguinte, bajulação. Relacionamentos seculares são baseados na bajulação. Olha o que o texto vai dizer. Como era o costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pergunta, o que Memucã está falando é uma verdade? Não. Não. Por que não? Porque quem foi convidada a entrar numa sala lotada de gente usando somente a coroa? E para preservar a sua integridade, disse, não vou. O rei ficou indignado com o quê? Por não obter o controle. Ele não pode usar Vasti. Apesar de ele se achar um rei e um deus. Detalhe, esse rei persa, ele se sente um deus. Um deus. Eu não sei se vocês lembram, Xerxes ou Assuero, se você assistiu aquele filme chamado 300, ele é o rei persa do filme 300, que vence a guerra de Espartacus. Isso, que vence essa guerra com os gregos, com a província de Espartaca. Então, olha só, esse Xerxes, se você assistir o filme, você vai ter uma noção. Ele é representado como um deus que não controla a própria mulher. Esse Deus é meio fraco, né? Por isso que ele está louco da vida. Agora, perceba o que ele faz. Ele chama os seus conselheiros, e o texto é claro. Ele chama os seus conselheiros, mas os seus amigos. Os seus bajuladores. E quando o rei expõe a sua indignação, alguém, ao invés dos seus amigos, entre aspas, dizerem para ele, Xerxes, calma aí, você pegou pesado com a Vasti. Olha só, pedir para ela entrar na sala cheia de gente, somente com a coroa real, é pegar pesado, Xerxes. É pegar pesado. Você errou. Você tratou a sua esposa como um objeto. Você errou, Xerxes. Você errou. Você ofendeu a integridade da sua esposa. Você tratou a sua esposa como um animal. Mas o que Memucã faz? Memucã olha para Xerxes e fala assim, Xerxes, ela não só ofendeu você. Ela não só ofendeu você, ela ofendeu todas as províncias da Pérsia. Então perceba o seguinte, bajuladores trabalham em nossa vaidade, alimentando o nosso ego. Tome cuidado com os bajuladores. Tome cuidado com aquelas pessoas que dizem serem suas amigas, mas trabalham com o seu ego, com a sua vaidade. Segundo, bajuladores nunca trabalham com a verdade. Perceba o que Memucã faz. Ele distorce a verdade. Ele distorce a verdade. Bajuladores nunca trabalham com a verdade. Mas nós podemos, por medo de perder o amigo, se tornar um bajulador. E ao invés da gente trabalhar os nossos relacionamentos com a verdade, nós trabalhamos os nossos relacionamentos com bajulação, com mentiras. Com mentiras. Por quê? É lógico, todo mundo naquela sala estava com medo de quem? Do rei. Ele tem o poder da vida e da morte naquele império. Mas quanto que vale a tua integridade? É essa a pergunta. Quanto vale a tua integridade?
Quanto vale a verdade? Viver na integridade e na verdade é muito mais valoroso do que você se tornar um mero bajulador. E a gente pode, muitas vezes, nos tornarmos bajuladores para evitarmos briga dentro do nosso casamento. Dentro do nosso casamento, nós negamos a verdade e nos tornamos o quê? Bajuladores. Para evitar maiores, como pastor, para evitar maiores complicações, eu não vou falar a verdade, né? Como isso? Como que você nega a verdade a uma pessoa? Por mais dura, fria que ela seja, ainda assim, ela é o quê? Ela é a verdade. E as Sagradas Escrituras vão dizer que a verdade, o conhecer a verdade, te liberta. Bajuladores distorcem nossos defeitos, os exaltando e depreciando os outros. Perceba o que ele faz, não é isso? Bajuladores, eles distorcem os nossos defeitos. O Charles não foi tão mal assim. Não foi tão ruim. E o que eles fazem com o que Vasti fez? Foi a pior coisa do mundo. A pior. Essa pessoa não merece mais o seu perdão, o seu amor e a sua graça. Perceba. Contra a bajulação, a verdade. Efésios capítulo 4. Perceba só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não. Olha, dentro da espiritualidade cristã, guarda o que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando, que talvez isso seja o cerne da mensagem. Dentro da espiritualidade cristã, a mentira é uma agressão ao corpo de Cristo. Dentro da espiritualidade cristã, a mentira é uma agressão ao corpo de Cristo. É o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 4, verso 25. Falem a verdade cada um, abandone a mentira, fale a verdade. Por quê? Porque nós somos membros um dos outros. Não existe a possibilidade de eu negar a verdade a alguém. Eu preciso trabalhar à luz do dia e na verdade com as pessoas. Por menos romântica que seja a verdade, por mais dura que ela seja, a mentira agride o corpo de Cristo. Ainda, Zacarias, ele repete quase a mesma coisa. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade. Zacarias 8,16. Falem somente a verdade uns com os outros. Julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo. E não queiram jurar com falsidade. Porque eu odeio, perceba, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. O que o Senhor odeia? A mentira, a distorção, a bajulação. A falta de justiça nas suas palavras. O julgamento errado, errático. O julgamento doloso sobre alguém. O julgamento doloso sobre uma pessoa. A sentença que você profere sobre alguém. O rótulo que você coloca em alguém. O Senhor detesta, odeia isso. Porque somente o Senhor é o nosso juiz. Somente o Senhor pode rotular as pessoas. Somente o Senhor pode dar a mim a verdadeira identidade que reside em Cristo Jesus. Ninguém pode dizer quem eu sou, senão o Senhor. Por fim, poder. Olha o que o texto diz. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável. Perceba, seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição à rainha, a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu marido, do mais rico ao
mais pobre. Perceba, que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei. Todas as mulheres respeitarão seu marido, do mais rico ao mais pobre. Relacionamentos baseados no poder não conseguem exercer graça e perdão. Aonde foi incluído o nome de Vasti na vida de Xerxes? Na lista negra. Nunca mais Vasti vai aparecer na presença de Xerxes. Tem perdão? Tem graça? Tem misericórdia? Relacionamentos baseados no poder, relacionamentos seculares, baseados no poder, não conseguem perdoar as pessoas. Sabe uma das coisas mais difíceis que existe na espiritualidade cristã? É o perdão. Eu vou falar para vocês, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que falar sobre perdão é uma das coisas mais bonitas que acontecem na igreja, mas uma das coisas menos praticadas. Mas porque ele está certo. Ele está certo. Lewis está fazendo uma crítica à falsidade, à hipocrisia que muitas vezes está. Nós falamos de perdão, nós falamos de amor, nós falamos de graça, nós falamos de misericórdia, mas nós não exercemos a misericórdia, o perdão e a graça. Sabe o que significa perdão e graça no contexto bíblico? Eu vou dizer para vocês o que significa. Por exemplo, o Juca me ofendeu. E me ofendeu gravemente. Pensa numa ofensa grave. Pensa num negócio grave. O Juca me ofendeu. E essa ofensa rasgou meu coração. Rasgou. Realmente, eu fiquei muito, mas muito chateado com aquilo que o Juca fez para mim. Quando eu vou exercer o perdão e a graça, sabe o que eu faço? Eu pego essa ofensa que o Juca fez para mim e coloco sobre mim. E eu olho para o Juca como nunca algo tivesse acontecido. Isso é perdão no contexto bíblico. Tanto que no Sermão do Monte, Jesus ele começa a ensinar você a perdoar alguém como? Ore por essa pessoa, porque é difícil fazer isso. Perceba, Jesus não está mandando você a abraçar a pessoa, dar soquinho e dizer, vem cá meu irmão, e dar um abraço e ser hipócrita, porque é isso que a gente faz. A gente é hipócrita, a gente finge que perdoa. Mas Jesus, quando vai falar do perdão, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, ore pelos seus inimigos. Comece orando. Comece orando, porque a oração é o abraço que você abraça a pessoa à distância. A oração é algo que você faz e muitas vezes você não olha para a pessoa, mas você exerce, você começa a treinar o seu coração, a amolecer o seu coração, a amar aquele que te ofendeu. A amar aquele que te ofendeu. É isso que Jesus nos ensina. Ainda, o texto diz o seguinte, relacionamentos baseados no poder descartam pessoas como se fossem coisas. Olha o que Xerxes e os seus amigos fizeram com Vasti. Encontre alguém melhor. Encontre alguém melhor do que essa. Encontre alguém melhor. Quantas vezes na cultura secular, nos relacionamentos distantes de Deus, dentro de casamentos, encontrar alguém melhor é uma alternativa? Eu vou encontrar alguém melhor, porque essa com que eu estou não me serve mais. Eu preciso de alguém melhor, eu preciso de alguém que satisfaça os meus desejos, as minhas fantasias, que satisfaça,
que me coloque para cima, porque essa pessoa com quem eu estou me coloca para baixo. É assim. Relacionamentos baseados no poder conquistam respeito pelo medo. Olha o final do texto. Todas as mulheres vão ter o quê, então, diante do seu marido? Respeito. Será que terão respeito ou terão medo? Respeito é diferente de medo? É. Respeito é diferente de medo. Medo é opressivo. Respeito é libertador. Medo é opressivo. Você viver com medo de alguém é opressão na vida da pessoa. O respeito por alguém, a admiração por alguém é libertador. É libertador. Então, meus irmãos, contra o poder, amem-se. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queria chamar sua atenção para o centro do versículo. Como eu amo uma pessoa. Jesus está falando, nós devemos amar uns aos outros. Ok? E daí a gente tem a psicologização do amar uns aos outros, né? Porque tem muito pregador por aí, pregador pé de pano, que vai dizer o seguinte: primeiro, para você amar alguém, você precisa se amar. Isso é uma mentira do diabo, diria eu. Porque não é assim. Amar o outro como você se ama. Ninguém se odeia. Ninguém quer o pior para si mesmo. Todo mundo se ama. Eu quero o melhor para mim. Eu quero a melhor roupa. Eu quero o melhor chocolate. Eu quero a melhor viagem. Eu quero o melhor carro. Eu quero a melhor esposa, a melhor família, melhor filhos. Eu quero o melhor tudo. Eu sou faminha. Pode ser o meu pecado, mas eu quero o melhor. Então, da mesma forma que eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer o melhor para o outro. Isso é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas perceba o seguinte: como Jesus nos amou. Pergunta: como Jesus nos amou? Como Jesus nos amou? Segundo o próprio Evangelho de João, ele vai dizer que Jesus nos amou e nos amou até o fim, até as últimas consequências. É assim que Jesus nos convida a amar o próximo, até as últimas consequências. Tanto é verdade que a ceia que nós vamos celebrar hoje, ela tem essa característica. Ela tem essa verdade. Jesus, ele nos ama e nos ama até o fim, até as últimas consequências. E esse é o convite que essa mesa está fazendo para você também. O convite de você ser amado, abraçado, acolhido. Por esse Jesus que amou você naquela cruz até o fim. Jesus foi até as últimas consequências por você. E eu queria convidar você a se tornar um discípulo dele. Porque o texto de João 13 diz o seguinte: e o mundo saberá que vocês são o quê? Meus discípulos. Saberá que vocês são meus discípulos porque vocês amam uns aos outros. Isso não tem negociação. Isso é um compromisso. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a preparar o seu coração para a ceia. Para esse momento onde você examina a sua vida. E diante de
tantos princípios e tantas verdades que foram expostas através das Sagradas Escrituras, eu queria convidar você a uma reflexão profunda, a desafiar o seu coração à transformação e à mudança.